Hoje eu quero falar sobre Confissões de um Pastor. Esse conteúdo foi inspirado em um que eu li do pastor Ellen Rocha no Instagram, ele fez no Carrossel. E eu me identifiquei muito porque realmente é muito comum pastores passarem por isso, ouvirem esse tipo de coisas. E hoje nós vamos conversar ponto a ponto sobre o que é ser pastor. Qual é o comportamento de um pastor? Coisas que o pastor vive que talvez muitas pessoas não saibam. Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Bem, se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Te convido a se inscrever no canal, porque aqui tem vídeos semanais, conteúdos quase que diários, porque entre os shorts também, fazendo parte dessa família que nós chamamos de Fé Equilibrada. Agora vamos falar sobre o pastorado. Bem, uma coisa importante de nós entendermos é que muitas profissões, a pessoa só é aquela profissão, só exerce aquela profissão no horário de expediente. Então, um professor, ele pode se entender como professor o dia inteiro, claro, mas ele está dando aula no período escolar, no período da grade horária. Assim, um padeiro fazendo o seu pão, fazendo as suas delícias ali, um chefe de cozinha, um arquiteto ali fazendo o seu desenho da sua nova estrutura. Mas o pastorado não. Nós somos pastores 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um pastor, quando tira férias, ele vai tirar férias das suas atribuições como pastor na sua igreja local. Mas ele não tira férias do pastorado. Ele não pendura suas chuteiras. Não, ele continua sendo pastor. É comum eu estar em lugares e naturalmente ouvir alguém falando assim, pastor. Aí eu olho, reconheço a pessoa, às vezes não reconheço, mas se vê o pastorado em mim. E aí se eu tiver no ambiente, não estou na igreja não, vou falar um palavrão, jamais. Primeiro porque eu sou crente, mas o pastorado não permite isso. Você estar fora do seu ambiente eclesiástico e ser outra pessoa, ter menos responsabilidades. Então preste muita atenção nisso, principalmente você que hoje anseia o pastorado, que você tem esse sonho e parabéns por esse sonho, isso é lindo, isso é maravilhoso, mas realmente é um preço muito mais alto do que muitas pessoas imaginam. Quem nunca ouviu aquela frase, você trabalha de quê? E aí alguém vai falar assim, eu sou pastor. Não, mas qual é a sua verdadeira profissão? Com o que você ganha dinheiro de verdade? Muitas pessoas não reconhecem o pastorado como um trabalho, como um ofício. A Bíblia vai dizer que o obreiro é digno do seu salário. Mas ao mesmo tempo, na nossa sociedade hoje em dia, muitos entendem o pastorado como um serviço voluntário, como se fosse apenas uma vocação, e aí a pessoa tem que fazer alguma outra atividade remunerada para ter que ser um voluntário no pastorado? Não, não necessariamente. Para ser pastor é muito difícil cuidar de uma igreja, cuidar de pessoas, pastorear pessoas. Cada vida tem o seu tempo, tem as suas características, tem os seus desafios. Ser pastor não é ir na igreja lá e pregar. Isso é uma das várias funções. Mas o pastor é o que visita no hospital, é o que celebra do casamento ao velório, é o que apresenta a criança, é o que vai na casa do casal conversar com eles para tentar minimizar aquela DR para que o casal volte a ser uma família feliz. E por isso, algumas pessoas acabam pensando que o pastor ele só trabalha na hora de dirigir o culto. Ele abriu a igreja, ele está ali fazendo reunião com a liderança, ele está pregando, ele está trabalhando. Não. Enquanto muitos de nós estamos de 8 às 18 no nosso ofício ali, o pastor está orando, está estudando a Bíblia, está fazendo uma pesquisa. Quanto tempo você acha que demora para montar uma pregação? Mas uma boa pregação de verdade, e eu falo isso na nossa jornada Pregue Bem, eu explico para os pregadores, não é miojo, não é uma parada de 2 minutinhos e fica pronto. Não, é dedicação, é oração, é pesquisa, é consultar livros e mais livros, é entender contextos, é entender a necessidade da sua igreja local, é também orar para ter a sensibilidade do Espírito Santo para saber o que falar naquele momento. Não é fácil montar uma boa pregação, uma pregação bíblica, exegética, bem temperada, uma pregação que vai edificar a igreja e que vai enriquecer a cada ouvinte. É um grande desafio. Você não faz uma boa pregação em menos de 8, 10 horas. Não faz. Mas é possível fazer. Eu conheço fulano que faz. Olha só, deixa eu dar um exemplo. Esses dias estava eu no meu trabalho, porque eu não sou pastor em tempo integral. E hoje não sou pastor, inclusive pastor de igreja, né? Eu cuido de ministérios na igreja, né? Hoje é o ministério dos homens. Então, os homens da igreja estão sob a minha
responsabilidade. Mas eu não sou o pastor titular, o pastor principal hoje. Fui durante 13 anos. Hoje sou um auxiliar na igreja, muito feliz, aliás. E logo eu tenho a minha atividade remunerada, né, a minha profissão, além da minha jornada vocacional, ministerial. E aí tava dando lá para as 5h40, 6 horas, né, dando umas 18 horas, o pastor da igreja que cuida do culto fé, que acontece quarta-feira na nossa igreja, faltando mais ou menos 1h30 para o culto, ele falou assim, olha, a minha filha vai precisar ser internada e eu tô indo pro hospital, vou ficar com ela lá, eu queria que você pregasse hoje no meu lugar, pode ser? Eu falei, claro, e tá precisando de alguma coisa, tem que ir aí, o que você tá precisando? A gente põe a igreja, né? Alguém apresentou um problema, a gente vem com o máximo de soluções possíveis. Então, naquele dia especificamente, eu não fiz uma pregação, eu não montei um sermão. O que deu tempo de fazer foi sair do meu trabalho, tomei um banho, me vesti, coloquei um louvor no celular, entrei no meu quarto, apaguei as luzes, dobrei o joelho e só fui orar. E disse, Deus, olha, se o Senhor quisesse que eu montasse uma pregação bem elaborada, com tópicos, subtópicos, pesquisas, análise, toda uma hermenêutica, exegese profunda, o Senhor teria permitido que eu tivesse mais tempo. Mas como veio assim, é porque o Senhor quer algo diferente. Então eu me preocupei menos com a mensagem, mais com a oração, com a busca, porque foi um contexto diferente. Agora, eu não posso nunca fazer isso toda vez que eu vou pregar, porque, em regra, os convites vêm com muita antecedência. Ah, você vai pregar na semana que vem, você vai pregar daqui 15 dias, você vai pregar no próximo domingo. Dá tempo, então é possível montar uma boa pregação. Isso é a vida de um pastor. É o cara que se dedica. Ah, não, o cara é pastor, ele acorda meio-dia. Então tem alguma coisa errada, tem alguma coisa, né? A não ser que ele foi acordar meio-dia, mas que hora ele foi dormir? 4 horas da manhã ele estava na casa de alguém. Eu já fiz muito isso. Dá 3 horas da manhã eu tô na casa dos outros expulsando demônio. Fulano manifestou, me ligava, falava, põe no viva voz. Eu ia orando, chegava lá. Já aconteceu. Não era todo dia, claro que não, mas já aconteceu. Então, nesses episódios, o pastor acordar bem mais tarde, super normal, porque ele é ser humano, ele precisa descansar. Outra característica que é muito interessante é o pastor que, além da sua igreja, ele prega em outras igrejas. Então, ele faz agendas em outros ministérios, outras igrejas e tal. E aí tem gente que fala assim, caramba, que vida boa, né? Vive viajando, isso é uma maravilha. Pessoal, olha, eu vou te falar, é um grande desafio viver de aeroporto em aeroporto. É cansativo, é desgastante, você fica longe da sua família. Eu já conheci pastores que foi conhecer o filho que nasceu 30 dias depois. A criança já tinha 30 dias de nascida. O pastor não estava no parto, no dia do parto do seu filho ele não estava. Ele estava em viagem, fazendo a obra. Então você pensa, fulano, a agenda do mês, que legal, o cara tá pregando e tal. É muito cansativo, é uma benção pregar, mas é um grande desafio. Então não pense que porque a pessoa tem uma jornada de viagens, a vida dela é extremamente confortável. Não, é bem desafiador. Para alguém que não tem o hábito de viajar, é super legal. Viajar de vez em quando, ficar no hotel. Agora imagina, de 30 dias do mês, você ficar 20 dias em hotel. Talvez se você não tem o hábito de viajar, você vai achar isso lindo. Mas isso com 2, 3, 4 meses, 1 ano, é estafante. Você quer a sua casa, você quer o seu lar, você quer estabelecer tempo ali. E às vezes o Senhor te chama para uma corrida e não para, e tá sempre ali atendendo. E às vezes você tá no norte, depois você vai pro sul, aí depois volta pro nordeste, aí vem pro centro-oeste, você não para de viajar. Outra coisa que é muito comum é as pessoas julgarem o entretenimento do pastor. Há muitos e muitos anos atrás, eu estava na minha faculdade teológica, e aí eu tive uma palestra com o pastor Jorge Linhares, da Batista Getsemane, lá de Minas Gerais. Aliás, eu fui pro encontro global da liderança da Lagoinha, em BH, passei perto da Getsemane, queria ter ido lá, mas a agenda muito corrida não deu tempo. E aí o pastor Jorge Linhares, ele estava relatando uma coisa que, aquilo marcou no meu coração. Eu era novo, eu devia ter 18 anos, 19 anos. Ele falando que estava atendendo os gabinetes, fazendo os gabinetes, e um irmão da igreja falou assim, pastor, eu preciso de um gabinete com o senhor, preciso de um atendimento. E pode ser amanhã, isso era domingo, né? Ele falou, pode ser amanhã, segunda-feira à noite? E aí o pastor falou, não, amanhã eu tenho um compromisso, não vai dar, amanhã à noite não posso. Claro, porque a pessoa trabalha de 8 às 18, ela vai querer o gabinete à noite. E tá certo, não tá errado não. Mas aí o pastor falou assim, olha, eu não posso esse horário porque eu já tenho um compromisso marcado. Dado a segunda-feira, esse mesmo irmão encontrou o pastor com a família no shopping. Foi o pastor, a mulher e os filhos, eles foram pro cinema, eles foram pra praça de alimentação, comeram um lanche ali e tal, e foram pro cinema. Esse irmão chegou, teve a ousadia, a cara de pau, né? Como é que a vida é. Chegou nele e falou assim, pastor, mas me tira uma dúvida aqui.
Eu tinha tentado agendar com o senhor um gabinete e o senhor falou que não podia porque tinha um compromisso, agora eu te encontro aqui no shopping. E aí o pastor falou, sim, meu compromisso era vir ao shopping com a minha família, vir assistir um filme, lanchar e tal. Esse era o meu compromisso. Infelizmente, gente, tem muitas pessoas que pensam que o pastor não pode tirar folga porque o diabo não tira folga. Não, tu já viu o diabo tirando férias? Então o pastor não pode tirar férias. Não, peraí. A Bíblia diz que nem dormita, nem tosqueneja o guarda de Israel. Deus não tira férias. O diabo não tira férias. Deus não tira férias. A luta não é o pastor contra o diabo. É o Senhor que já venceu essa batalha. Então as pessoas querem colocar o pastor numa condição de que ele não pode assistir um jogo de futebol, ele não pode ir para um cinema, ele tem que estar todo final de semana da vida dele, ele tem que estar em todos os cultos. Ah, não, teve culto na terça-feira, o pastor não apareceu, teve culto na sexta. O pastor não tem a obrigação de estar em todos os cultos, ele tem a obrigação de pastorear todas as ovelhas. O pastor não tem a obrigação de estar em todos os cultos, ele tem a obrigação de pastorear todas as ovelhas. Então, se a igreja vai crescendo demais, aí ele levanta líderes para cuidar de outros grupos da igreja, assim como foi desde a época de Moisés, o sogro de Moisés o aconselhando com isso, Jesus também, com os seus milagres, sempre trouxe essa organização com seus discípulos. Então, a igreja tem que ter tudo funcionando. Então o pastor, além de ser o líder espiritual, o responsável por dar a doutrina, alimentar a igreja na palavra, ser uma cobertura espiritual, ser o intercessor da igreja, ser aquela pessoa ali que está à disposição do reino de Deus mesmo, mas ele não precisa estar em tudo, todos os cultos, todas as orações, todas as vigílias, todas as consagrações. Não. Se ele levantou pessoas, homens e mulheres de Deus, para fazer aquilo, a Deus seja glória. Então, as coisas estão funcionando, inclusive sem ele. Então, o pastor precisa, sim, ter tempo com a família dele. Quantas vezes a gente já viu, né? Pastor, que é um cara muito legal, igreja boa, saudável, mas o filho aparentemente não tem a mesma fé, alguns até desviam. Isso acontece porque o pastor é gente, é ser humano. E ele acaba se dedicando tanto à igreja que não tem tempo de qualidade com a família. Isso é muito sério. Então, deixe sim o seu pastor viajar, deixe sim o seu pastor descansar, deixe sim o seu pastor ir pro cinema. Aliás, pague o cinema e o jantar do seu pastor, abençoa ele. Fala, pastor, ó, tá aqui, ó, o Uber levando e trazendo, tá aqui o jantar, tá aqui os ingressos, vai com a tua família ver um filme, vai lá, se diverte. Faz isso. Oh, que bênção. Semeia na vida da tua liderança. Então, o pastorado é um grande desafio, porque você tem que ajudar pessoas novas, pessoas... Olha ali a câmera, ó. Sua sorte, filho, que eu já tô acabando. Minha linha de raciocínio onde eu estava. Então, a vida do pastor é um desafio. Não é fácil. Vai pra sua mãe. Pronto, vai. Voltando aqui. Então, a vida do pastor é sempre um desafio. Não é fácil você estar antenado com o que está acontecendo, com as perspectivas novas do mundo, as cosmovisões que vão nascendo e você tá ali ensinando o evangelho de forma íntegra. Você entender a transição geracional, que é sempre um desafio. Você se preocupar com a parte administrativa, ou é aluguel, ou são parcelas, ou são reformas, ou investindo em missões, abençoando. Cara, sabe, é tanta coisa que passa na cabeça de um pastor. E aí você tem que ter o seu tempo com Deus, de estudar e orar, sem ser pela sua igreja e pela pregação. É comum, gente, chega um momento que o pastor acaba só lendo a Bíblia para montar a pregação. E para de fazer devocional, de ter o seu momento, sua intimidade com Deus. Porque entra numa rotina pesadíssima de atividades. Então ore pelo seu pastor, ore pela sua igreja, ore pela sua liderança, abençoe. Veja no que você pode ser útil, no que você pode contribuir para aquela obra, para que o trabalho do seu pastor não seja tão penoso. Porque é um desafio, mas pode ser um pouco menos penoso se ele for cercado de pessoas cheias da presença do Senhor, né? Cheias da unção do Espírito de Deus. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, tá joia? Se inscreva no nosso canal para você não perder nada, compartilha e põe aqui, comenta aqui o que você achou desse assunto, o que você entende sobre pastorado, como é que é o seu pastor na sua igreja. Partilha conosco um pouquinho desse pão aí, dessa sua vida, da sua jornada na sua igreja, que eu tenho certeza que pode edificar um montão de gente aqui. E se você quer ser um aluno da jornada Pregue Bem, aprender a ser um pregador do evangelho, se desenvolver no ministério como pregador, pregadora, ser um ministro da palavra, saber montar um sermão, então pronto. Tá aqui o link na descrição, no comentário fixado, e você será o meu aluno. Vai ser uma honra estudar ao seu lado e te ensinar, pegar na sua mão e caminhar com você para desenvolver o seu ministério, tá joia? Eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir.
Beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.